Olá, colegas, bom dia. Nas nossas primeiras atividades à distância, estudamos a estrutura da molécula DNA, sua composição bioquímica, seus nucleotídeos e principal função. Nessa segunda aula, estudaremos a replicação dessa molécula, ou seja, do DNA, o porquê da ocorrência e importância desse fenômeno e que enzimas participam dessa efetiva replicação do DNA para que ocorra, como exemplo, os processos de mitose e meiose celular. Vamos lá. Observem atentamente a animação e busquem entender mentalmente o que está acontecendo com a molécula de DNA. Percebam que há a separação das duas fitas. As fitas se separam por ação de enzimas que veremos quais lá na frente. No final, as fitas separadas dão origem a duas novas fitas, aí formando dois novos DNA. Tentem identificar tudo isso para que possamos passar para o novo slide. Se conseguiu identificar a separação das duas fitas de DNA e surgimento de duas novas fitas, idênticas à primeira, você compreendeu a replicação dessa molécula. Passaremos agora a identificar, entender aonde se processa esse fenômeno. Pois bem, sabe-se que uma célula é constituída de uma membrana plasmática do citoplasma ou hialoplasma e também de um núcleo. Esse fenômeno da replicação do DNA ocorre no núcleo celular e só no núcleo celular, para que posteriormente esse núcleo possa se dividir e por meiose e mitose formar novas células. Nessa figura, observamos várias enzimas que participam do processo de replicação do DNA. Nos slides a seguir, citaremos essas diversas enzimas e suas funções. Aqui é citado a topoisomerase, que faz o relaxamento da fita de DNA para poder ocorrer o distanciamento delas. A helicase, a DNA helicase, que é uma enzima que quebra as pontes de hidrogênio, que são as ligações que ligam uma base à outra. A exemplo da timina, liga-se a adenina por pontes de hidrogênio, e a citosina liga-se à guanina, também por pontes de hidrogênio. Cita ainda a proteína SSP, que faz com que as fitas de DNA, no momento de replicação, não voltem a se ligar. Nesta figura, observamos a ação da primase, que é a primeira enzima a, de fato, iniciar o processo de replicação. Ela tem a função de formar um primer, por isso o nome é RNA primase. O primer é um pedaço de RNA que vai colar nas fitas antigas, e ele é o processo de iniciação. A partir dali, será formado duas novas fitas. Depois veremos que isso em sentido contrário. Um crescimento de uma das fitas vai no sentido do quinto carbono para o terceiro carbono, e a outra no sentido oposto a isso. Essa enzima, a DNA polimerase 3, ela tem a função de anexar, de juntar novos nucleotídeos à nova fita de DNA que está sendo formada. Esses nucleotídeos estão livres, no primeiro momento estão livres dentro do núcleo celular, estão compostos por 3 fosfatos ao invés de um. Eles livres estão trifosfatados. A polimerase 3 retira 2 fósforos desses nucleotídeos livres
o nucleotídeo passa a ter apenas um fósforo, ficando monofosfatado, e aí é adicionado por pontos de hidrogênio ligados ao nucleotídeo daquela fita antiga. Passarei mais à frente uma animação onde pode ser possível visualizar melhor a ação dessa enzima. Mas para entendimento da figura, observem aí no DNA à esquerda da figura que tem 3 fósforos, 3 P's, uma cor amarelada com 3 P. Na figura da direita tem 2 P's circundados. Então, um fósforo é perdido, ou 2 fósforos são perdidos, ele estava livre trifosfatado, 2 fósforos são perdidos, ele fica monofosfatado e é adicionado à fita antiga, sempre respeitando. Se na fita antiga temos uma timina, o nucleotídeo novo será uma adenina. Se na fita antiga tem uma citosina, o novo nucleotídeo que entrará nessa nova fita é uma guanina, e assim sucessivamente. Esta figura finaliza essa parte de ação das enzimas, demonstrando que há um DNA velho e que a partir da ação de enzimas forma-se 2 novos DNAs, idênticos àquele DNA anterior. Isso garante que a molécula de DNA seja duplicada no núcleo celular e após isso possa ocorrer o fenômeno de mitose e meiose. Na mitose, formando células para todo o organismo, células somáticas, e na meiose, formando células haploides, células que formam os gametas. No caso dos humanos, os gametas masculinos e femininos, os espermatozoides e os ovócitos. Com essa última animação, terminamos a parte de replicação do DNA. É preciso dizer também que esse conteúdo é bastante aprofundado, tem bastante aprofundamento, mas com aulas à distância, com vídeos, como estamos mandando e trabalhando, fica quase que impossível esse aprofundamento. Nas aulas presenciais voltaremos esse conteúdo e construiremos mais com mais detalhe, os seus pormenores, vamos dizer assim. Mas acredito que terá um alcance, um entendimento para que vocês possam construir ainda mais, com mais qualidade, as aulas que vemos fazendo à distância. Muito obrigado. E o próximo conteúdo irá em uma outra aula, que é a transcrição do DNA para o RNA.